Olá, eu sou a Adriana Reis Paulit, jornalista e editora da revista E, uma publicação do Sesc São Paulo. Este é o Encontro, série de bate-papos com especialistas, artistas, pesquisadores e personalidades que discutem temas diversos da atualidade. Hoje, a nossa convidada é a dramaturga e encenadora portuguesa Joana Craveiro, fundadora e diretora artística do Teatro do Vestido. Ela é graduada pelo Curso de Formação de Atores do Conservatório Nacional, atual Escola Superior de Teatro e Cinema, e acumula em sua trajetória as funções de atriz, encenadora, professora, dramaturga e artista de performance. Joana Craveiro conversa conosco a partir de agora sobre sua carreira, sobre as aproximações do teatro ibero-americano e sobre o Mirada, Festival Ibero-Americano de Artes Cênicas de 2022. Para este bate-papo, convidamos também o jornalista Valmir Santos, fundador do site Teatro Jornal Leituras de Cena, que fará a mediação. Bem-vinda, Joana, bem-vindo, Valmir. Passo então a palavra a vocês. Olá, Adriana. Agradeço ao convite, agradeço a oportunidade e a chance preciosa de poder estar em diálogo com a Joana e todos aqui que nos acompanham. Então, eu inicio aqui o nosso bate-bola, Joana, e queria começar, por favor, justamente sobre o impacto da passagem de Viagem a Portugal pelo Mirada, né? Foi o espetáculo de abertura. Essa apresentação se deu no mesmo mês do bicentenário da independência no Brasil. Eu sei que o olhar para a história em seu projeto artístico é muito caro, o modo como você olha para esse passado. Se você pudesse compartilhar como foi esse contexto das apresentações no Setembro Brasileiro, o país inteiro em polvorosa, refletindo sobre essa questão do nosso bicentenário, Joana. Então, boa tarde e obrigada por me terem convidado a estar aqui presente hoje, na nossa diferença horária, mas na nossa língua irmã, nos encontramos, não é? E acho que a mesma coisa em relação à abertura do festival, que foi para nós realmente muito surpreendente e uma honra muito grande podermos abrir um festival como o Mirada, e ao mesmo tempo enfim, um sentido de responsabilidade, porque exatamente no mês do bicentenário, da comemoração da independência, em relação a Portugal, Portugal como país homenageado, enfim, acho que só podia ser para problematizar, não é? E o nosso espetáculo é um espetáculo que já, mesmo aqui no nosso país, ele problematiza a questão da identidade nacional, a questão, enfim, da história portuguesa, da história do fascismo, da ditadura, mas também da história de Portugal inserido na Europa e inserido na União Europeia, inserido, portanto, numa série de políticas europeias que, na verdade, são também políticas de exclusão, não é? Dos migrantes ou de, enfim, de este velho continente, como nós chamamos no nosso espetáculo, não é? É o pequeno país na esquina de um continente velho. É exatamente o que nós somos um continente velho, não é? Com uma história profundamente, enfim, triste, de guerra, de belicismo, de espírito de conquista e colonização e colonialismo. Portanto, acho que nós só podemos, com o nosso espetáculo, no contexto que foi, humildemente dizer que nós estamos nessa escavação dessa história problemática. Queremos estar na linha da frente de questionar todas essas coisas em relação ao nosso país e à sua relação com os outros países, e nomeadamente com os países que fazem parte da nossa história, de alguma maneira, através do encontro que se deu, não é? Como no caso do Brasil. Joana, no caso do Viagem a Portugal, eu vou falar o título, o enunciado completo: Viagem a Portugal, última paragem, o que nós andamos para aqui chegar. Esse trabalho, ele me parece ser assim, ele deságua 15 anos de itinerância, de circulação do Teatro do Vestido
pelo interior e do país e de vocês como integrantes dessa companhia, né? E, ao mesmo tempo, vocês estrearam o trabalho em 2019 e, no meio do caminho, houve uma pandemia. Vocês lidam com imprevistos o tempo inteiro na dramaturgia. Como foi lidar com essa pedra no meio do caminho? Isso foi um momento absolutamente bom, único, não é? Na história das nossas vidas. Imagino que em todos os países de todo o mundo, particularmente para a classe artística, e nomeadamente para as pessoas que fazem espetáculos performativos, não é? Como nós, acho que foi um momento de pensar que provavelmente, eu pelo menos cheguei a pensar que nós nunca mais iríamos conseguir fazer, nomeadamente nós, Teatro do Vestido, o teatro que nós fazemos. Porque embora a Viagem a Portugal seja um espetáculo de palco, não é? Pronto, que foi construído nessa lógica, nós, Teatro do Vestido, fazemos muito trabalho site-specific e muito trabalho para a público muito reduzido, com uma grande intimidade, em casas ou em um caminhão, ou enfim, num ônibus, ou num comboio, enfim, pronto. E de repente, portanto, nós tínhamos vindo do processo desta viagem a Portugal, tínhamos acabado de estrear este espetáculo, que ia estar pronto para a digressão, não é? É engraçado porque na própria construção do espetáculo eu acho que nós já estávamos numa premonição de alguma coisa, não imaginávamos que fosse uma pandemia, não é? Mas o espetáculo tem um certo tom quase apocalíptico, num certo sentido, ou de um pós qualquer coisa, porque nós também falamos do fim de uma série de utopias que têm a ver com a nossa própria história, da nossa revolução, enfim, depois da queda do Muro de Berlim, enfim, disso tudo. E depois tinha morrido um cantor muito importante, uma figura da resistência portuguesa, chamado Zé Mário Branco, e ele morreu a meio do nosso processo de trabalho, e embora nenhum de nós o conhecesse pessoalmente, ele era uma referência da nossa vida política, cultural, até da sua integridade. Então aquilo, não sei, mas que nos apanhou também no nosso processo, e nós acabámos por integrar isso no espetáculo, de modo que, de facto, quando chega a pandemia, nós parámos tudo, né? E pensámos que provavelmente nunca mais iríamos fazer nada disto, quer dizer, que acho que toda a gente achava vamos ter que mudar o mundo todo, e eu hoje vinha no caminho para aqui, estavam muitos carros, muitos. Hoje estava tipo um dia daqueles dias que tu pensas, toda a gente decidiu usar o seu automóvel hoje, o seu carro. Não é? A típica sexta-feira, né, Joana? Mais acidente e mais tudo parado, e eu pensei assim, comecei-me a lembrar daqueles vídeos que a gente via no início da pandemia, que era no futuro não vai haver carros e vamos todos mudar, e a nossa noção de comunidade vai estar muito mais forte, porque nós passámos por isso. E eu acho bem, sinceramente, acho que nós não mudámos em quase nada. Aliás, se mais aprofundou-se o egoísmo, o individualismo, enfim, este deslaçamento como comunidades. As pessoas tiveram uma noção, não é, de quão frágil é a sua ligação, pronto, a vida humana e a sua ligação com o meio ambiente, não é? Que nós tanto destruímos e que não há maneira de conseguirmos dar a volta, não é? Porque seria de pensar que depois desta pandemia, ou com esta pandemia ainda a decorrer, não é? Nós, como civilização, conseguiríamos pensar o nosso lugar no mundo, não de uma forma hierárquica, mas de repente pensando humildemente que nós somos só mais uma espécie. Mas não, continuamos na nossa demanda fascista, no fundo é isto, é um fascismo interno do ser humano na sua relação com tudo o resto, não é? E portanto, de facto, naquela altura, acho que da viagem a Portugal e esses 2 anos que ficámos sem fazer o espetáculo, porque a verdade é que esta foi a terceira vez que nós fizemos apresentámos este projeto. E graças realmente a esta generosidade do Festival Mirada, de nos programar, nós temos mesmo muita gratidão, porque, sinceramente, aqui em Portugal está muito difícil programar espetáculos. Sobretudo espetáculos um pouco mais complexos, em nível do número de pessoas, ou de cenário, ou da tecnologia utilizada. Então, aí os programadores não querem, porque o que eles querem é saldo, preço de saldo, e querem coisas rápidas, e querem coisas novas.
Portanto, o desejo do novo, que já imperava antes, e que é insustentável, não é? Continua agora pior. Parece uma voracidade do novo, não é? Portanto, também fiquei muito contente do Mirada considerar utilizar um espetáculo estreado no final de 2019, mas que só foi visto em 4 récitas em Portugal, e considerar essa programação. Também considerei um sinal de que realmente podemos fazer as coisas de maneira diferente, mais sustentável e sem esta voracidade do novo constante. Perfeito, perfeito. Joana, longa, mas... Não, perfeito. Eu gosto, eu adoro esse tom, digamos, de uma resposta ensaística, tem tudo a ver com a sua cena. Em termos de dramaturgia, para quem não viu o trabalho, tem essa escala do casal, desse percurso, né? E ao mesmo tempo tem a escala da história, e tudo se interpenetra, né? Como você pode sintetizar, assim, dessa experiência, dessa escrita que está bem impregnada pela literatura, né? Enfim... Essa peça é assim bem louca, porque na verdade a gente vinha do projeto Viagem a Portugal e a gente imaginou sempre um projeto que era site-specific. Vinha uma terra e dizia assim: vem fazer essa viagem no Minho. Então, sobre o Minho, que é uma zona norte de Portugal, não é? Então a gente vai, passou lá 6 meses, fizemos um espetáculo, só foi feito lá. Depois no centro, paragem ao centro, a gente foi para o centro, para uma cidade no centro, ficámos lá e era tudo localizado nessas memórias. E depois veio esse projeto de Viseu e aí nós já não íamos para lá. Então a ideia era fazer a súmula deste pensamento sobre Portugal. Então quando eu fui para a sala de ensaio, o primeiro dia, na verdade, eu não sabia o que eu ia fazer, mas eu nunca sei, não é? Porque eu escrevo bem no processo de ensaios, todos os dias, no final da tarde, eu vou para casa, aqui, que isso é a minha casa, e venho escrever aqui, no dia seguinte eu levo mais uma folha, mais 2, mais 3 páginas, pronto. E então eu realmente não sabia, eu dizia assim, ok, eu tenho um conto da Sofia de Melbrenner, que é de onde vêm esses 2 viajantes, não é? Que é a viagem. E esse conto, pronto, ele é incrível, e eu vi isso no teatro quando eu tinha aí uns 9 anos, acho eu, por o Teatro Bando, é assim uma companhia de referência aqui, não é? E era assim uma companhia, e eu nunca mais esqueci aquilo. E eles diziam que faziam teatro para a infância, mas a minha mãe viu a peça e ela assim, mas isto não era para a infância, isto era muito complicado, né? Mas eu adorei. E nunca mais esqueci a angústia dos viajantes que andavam e perdiam tudo para trás. Então isso para mim é uma metáfora incrível de um país como o meu, este país aqui onde eu vivo, não é? Onde eu nasci, que a inscrição é uma coisa muito difícil, ou seja, não há inscrição da memória, não é? Portanto, tudo desaparece. Nós somos um país que tudo desaparece. E bem agora, por exemplo, o nosso primeiro-ministro pediu desculpas por um massacre que o exército português fez há 50 anos atrás, em Viriama, em Moçambique. Mas esse massacre, durante esses 50 anos, a palavra não existia sequer. A gente sabia que era um massacre porque havia documentos oficiais, havia a denúncia dos padres da altura, e havia um investigador moçambicano que andava há 50 anos, não, 50 anos não, mas pelo menos há 40 anos no rasto deste acontecimento histórico, fazendo o levantamento do número de mortos, tudo isso. Mas o Estado português não admitia. Então, é realmente esta relação muito problemática com a memória, que eu penso, pronto, todos os países tiveram ditaduras e tem muito esta relação, não é? Mas Portugal, particularmente, não tem justiça transicional, ou tem muito pouca, não tem punição nem justiça reparativa e não tinha esta prática de pedir desculpa. Nós não fazíamos isso. E fizemos agora a primeira vez. E estes 2 viajantes, para mim, deste conto da Sofia Melbrenner, realmente também têm este lado de eles avançam, vão, mas tudo para trás aparece, eles também não conseguem voltar para trás. E eu tinha só isso para começar o espetáculo. E depois o meu colega, o Simon, que é um dos atores do espetáculo, é o escritor, digamos assim, é o meu alter ego, ele traz na sala de ensaio aquele monte de legos que ele apanhou na rua. Que estão nada, a gente conta, é realmente verdade essa história, não é? E ele diz, um saco de legos trazido por mim para a sala de ensaio. No primeiro dia ele disse, eu apanhei isto no lixo, não sei o quê, e eu,
olha que interessante, então vamos começar por aí. Então, a primeira cena do espetáculo, em que eles estão a manusear os legos e tudo isso, foi a primeira improvisação que a gente fez. A gente fez aquela improvisação para construir esse mundo. E o texto, ele surgiu quando eu estava a vê-los a fazer aquilo. Então eu começo o prólogo a dizer era possível construir um mundo novo, de raiz, não sei o quê. Pronto, essa espécie de utopia da construção do mundo, com aquelas peças de Lego. Então começa assim o texto, não é? E a figura dos viajantes, eles continuam durante todo o espetáculo, mas na verdade eles estão a ajudar-me, a mim, como dramaturga, não é? A manter uma certa linearidade numa história que não tem linearidade, porque o facto histórico não é linear e depende muito da forma como é contado, não é? E eu que ouço centenas de pessoas todos os anos, porque eu trabalho muito com esta ideia de entrevista e de recolha da memória, do testemunho, da história oral, não é? Eu sei que cada um tem a sua versão, não é? E isso também me interessa. Então, o espetáculo se joga nisso, nessas referências literárias, mas também nas referências contemporâneas, no palimpsesto de materiais, não é? Que a gente vai pondo nas câmaras, nas diferentes câmaras, os documentos do nosso acervo. E, portanto, ele é um espetáculo bastante críptico, hermético, num certo sentido, por isso a gente até fez um guia de leitura, porque ele não quer aprofundar nenhum dos temas. Ele quer sim criar estas camadas sobre camadas sobre camadas de uma geração que é a nossa, e ainda mais nova, tenho 2 atores em cena que ainda são mais novos, né? Esta geração que olha com esta distância para o legado deste país, não é? Que os nossos pais deixaram, os nossos avós, os nossos antepassados, e que a gente recebe como uma coisa, uma promessa, tipo, e por isso a gente tem no fim uma parte que é, a gente vai conseguir, mãe, não te preocupes, e a mãe diz, poupa filha, poupa e tem juízo, que é uma coisa muito portuguesa, que é poupa o dinheirinho, tem juízo, é poupa, não é? E a gente está tipo, e estamos nessa pergunta, chegar lá, chegar aonde, mãe? O que é que foi, mãe? Não é? Essa relação também com a mãe como representante dessa geração, não é? Que nos dizia, se tu estudares, tu vais conseguir. E a gente pergunta, a sério, mãe? Vamos mesmo conseguir, mãe? Não é? Incrível. Essa noção de camadas é impressionante como você convida e você acredita muito no espectador, né? Você acredita muito na inteligência e na disponibilidade do público de se permitir esse jogo, né? Na hora que abre com aqueles elementos da caixa de brinquedos, de objetos, e como a gente é levado para outras tônicas mais agudas dali para frente, né? Joana, eu queria saber, assim, a sua visão de documento, memória, estado de presença. Você entende, como que você entende o documento, no sentido, assim, expandido? O documento, ele seria uma espécie de coração da sua linguagem, como dramaturga, encenadora? Como se você tivesse, às vezes, fazendo um contraponto poético e crítico, né, como você falou, um contraponto à história oficial. Para mim o documento é fascinante, né? Ou seja, pronto, o documento, eu entendo o documento de uma forma bem abrangente, né? Porque eu entendo mais o arquivo, a ideia de arquivo vivo, do qual faz parte também um conjunto de oralidades e de gestos, não é? E depois dentro desse arquivo existe o documento físico escrito ou impresso, ou, pronto, que é realmente uma parte muito importante da minha pesquisa e da minha linguagem cênica, né? Então eu tenho muito respeito, nós temos muitos originais. Quando eu digo originais, é objetos e documentos que vieram diretamente de pessoas para nós, não é? Começa, aliás, muita desta pesquisa começa com uma caixa, com o meu pai, os meus pais, o meu pai disse uma vez, eu vou doar uma caixa cheia de documentos ao Centro de Documentação 25 de Abril, que foi a primeira, digamos, biblioteca especializada só na Revolução
e mesmo em memórias da Revolução e de pessoas que foram revolucionários ou antifascistas, pronto, em Portugal. Foi um centro de documentação em Coimbra, criado por um professor, o Boaventura de Sousa Santos, com um homem fantástico, né, das epistemologias do Sul, e realmente ele criou esse centro nessa ideia de que o passado estava a escapar-nos entre as mãos. Porque os espólios, quem está a viver a história não acha que os seus espólios são importantes. Não é? Então vai, deita fora, ou deita para a rua, não sei o quê. E a memória da resistência antifascista e da revolução, ela é uma memória que ela tem muito papel. Ou seja, há muito papel. É o papel dos comunicados, dos panfletos, no qual pessoas arriscaram a sua vida para fazer esse trabalho. Eles arriscavam nas tipografias clandestinas, em tudo isso, num país com enorme analfabetismo também, não é? Que muitas pessoas não sabiam ler nem escrever, não é? Mas elas liam umas para as outras, os panfletos, quer dizer, era uma arma muito importante. E então o meu pai, que tinha, e eu não tinha muita noção, mas ele tinha muitas coisas, né? Ele diz, eu vou doar ao Centro de Documentação 25 de Abril. E eu tenho uma frase, um espetáculo em que eu digo que para mim a revolução começou a acabar no dia que ele disse isto, né? Porque eu pensei, ok, isso é o fim, né? E quando eu fui ao Centro de Documentação 25 de Abril, vai daí a senhora, a doutora Ana Tércia, do centro, diz assim, não, eu não tenho cá nada do seu pai, porque eles têm tudo o nome das pessoas, não é? Que eu acho muito interessante, porque preserva aquele espólio como daquela pessoa, daquele indivíduo, anónimo, não vem nos livros de história, está ali o seu nome, bem, ele teve este espólio em sua casa. E eu pensei, ok, meu pai não deixou e tal. Fiquei um pouco envergonhada e tal. E, na verdade, a caixa estava no canto da casa da minha mãe, porque eles tinham separado. Então, a caixa nunca foi para esse lugar. E a minha investigação e demanda nos arquivos começa em 2011, quando eu encontro essa caixa, embora eu já antes trabalhasse, mas não de uma forma tão consciente de que aquilo eram papéis originais, não é? Que foram distribuídos ou que foram recebidos pela minha mãe ou pelo meu pai, pronto, porque aquilo estava organizado com a organização dele. Então foi fascinante. Eu a partir dessa caixa, fiz uma performance, chama Quando é que a Revolução Acabou? Em que ele conta um pouco essa história detetivesca, não é? Da reconstituição da memória destas pessoas que não acham que a sua memória seja importante. Porque os meus pais estão nessa classe para mim, que é as pessoas que eu digo, vamos fazer uma entrevista, eu gostava de saber a história, e eles, não, a minha história não é importante, mas eu dou-te o contacto de uma pessoa que te pode contar a história, e eu digo, mas tu estiveste preso, e tu tiveste isto, não sei o quê, e não podes, porque não tens uma história para contar, não é? Então, para mim, o documento é uma coisa muito emotiva, é uma coisa muito emocional, e a minha relação com o documento, ela é uma relação muito orgânica. Então, nós passamos horas no Teatro do Vestido a manusear e a aprender a manusear e a encontrar a emoção do manuseamento do documento. E todo o dispositivo da Câmara, tudo aquilo é um dispositivo que a gente vem trabalhando há anos e anos e anos. E depois dos diferentes suportes, às vezes usamos acetato, não é? Que é a transparência, mas muito do que a Mafalda, ela manuseia na sua mesa, que nós chamamos a mesa dos documentos, são originais, na verdade. Originais, ou seja, documentos que eu adquiri, ou que me deram, ou que eram da minha família, ou que eram, pronto, ou mesmo as próprias imagens, fotografias, não é? Que são das famílias dos atores ou de pessoas, não é? Que nos confiam os seus espólios. Então, o documento para mim tem esse lado emocional. Eu sou muito apegada a tudo isso. Eu quero preservar esses objetos. Nós temos um projeto de arquivo aqui em Lisboa, que a gente quer abrir com a Câmara Municipal. Estamos em negociação para ter uma loja que será o chamado Arquivo Vivo do Teatro do Vestido, onde a gente vai pôr tudo isso para as pessoas poderem tocar poderem tocar aquele panfleto que foi distribuído naquele dia. Agora, por exemplo, eu estou a trabalhar sobre um estudante que foi assassinado pela polícia política em 1972, em Lisboa. Então, eu tenho um panfleto que a minha mãe recebeu na universidade no dia a seguir ao assassinato, em que dizia: o camarada Ribeiro Santos foi assassinado e a polícia política matou, vem camarada, vem aqui à nossa manifestação. Então, para mim, esse papel, ele diz daquela mulher que recebeu aquilo naquela altura, não é? E dos acontecimentos todos, ele está impregnado desse sangue também.
não é? E dessa luta, percebes? Então acho que esse documento é realmente uma coisa muito, pronto, muito forte para mim, mas a oralidade também é uma coisa muito forte para mim, o testemunho vivo Uhum, das pessoas. Portanto, eu não quero criar aqui uma hierarquia entre... uhum, Eu gosto muito de um livro da Diane Taylor, que é O Arquivo e o Repertório, e eu escrevi minha tese de doutorado muito sobre essa relação, não é? Em como eu acho que o arquivo se pode tornar repertório, ou seja, através da sua teatralização, através da sua utilização na performance. Então eu acredito numa relação orgânica com estes materiais, que ok, são escritos, não é? uhum. Mas na verdade, estão impregnados dessa memória, não é? E, portanto, logo há um embodiment ali, não é? Há uma incorporação não é? do próprio papel, não é? Joana, realmente a sua cena, ela deixa evidente essa memória, essa ideia da arte viva, assim, sabe? Esse caráter do afeto que tu colocas, assim, a gente percebe isso como espectador na hora que a gente está fluindo no trabalho, né? Vocês trouxeram para o Mirada, em 2018, uma obra chamada Um Museu Vivo de Memórias Pequenas e Esquecidas. Então, assim, olhando para os dois trabalhos que você trouxe para o Mirada, por exemplo, e pela tua fala agora, a gente percebe, assim, como se você criasse, através das obras do Teatro do Vestido, uma espécie de antídoto para a nossa época, particularmente, em que a gente vê assim, uma ideia de revisionismo histórico de uma forma muito atropelada em governos de direita ou de extrema-direita. Isso acho que em muitos lugares do mundo, em particular aqui no Brasil, o discurso protofascista, de querer apagar a história, né? Enfim, e o encontro com a sua cena me parece que instaura assim na recepção, no público, né? Essa ideia de ver por entre frestas ou de maneiras outras e exercer alteridades, eu ia falar autoridades, olha o ato falho, né? Alteridades outras, assim. Aí, não sei se você pensa assim, e tem outra coisa que eu li numa entrevista, você falando que você deseja dar a ver na cena o avesso, o lado cru do processo criativo, né? Como ele é. Então, você tem um pensamento estético e uma filosofia do teatro do vestido que eu acho que você já sintetizou um pouco, e eu avancei um pouco aqui nas minhas leituras, talvez um tanto poéticas, mas em que medida, como é que você escuta isso? Então, sobre os protofascistas, sim, eu acho que eu entendo muitas vezes esta arte como uma espécie de combate, né? Corpo a corpo, com esse revisionismo histórico. Ele também acontece aqui, como eu expliquei, nesta questão, por exemplo, do massacre de Viriamo, não é? O primeiro-ministro pede desculpa, e claro, logo se levanta cor de vozes sobre, mas estás a pedir desculpa porquê? Ou pessoas que dizem, eu não me identifico com o pedido de desculpas, eu não fiz o massacre. E eu digo, sim, eu não fiz o massacre, mas eu considero que o Estado português tem que assumir a sua responsabilidade, mesmo 50 anos depois, não é? E pronto, e portanto, eu acho que essa luta do revisionismo, ela é uma das lutas cruciais do nosso tempo, não é? Porque ela é também a luta antifascista por natureza, porque o fascismo, e o protofascismo e os neofascismos, eles aproveitam uma série de buracos na fixação da narrativa histórica. Eles aproveitam também as contradições dos processos históricos. Eles aproveitam, enfim, a falência do comunismo, por exemplo, como sistema, não é? Para equiparar a extrema-direita à extrema-esquerda, que são inequiparáveis. Aqui em Portugal, nós agora temos extrema-direita também, infelizmente, no Parlamento, nossa terceira maior força política, e é realmente triste ver que um país onde durante os anos todos da nossa ditadura, 48 anos, a maior força de resistência foi o Partido Comunista Português. Portanto, através do trabalho paciente e clandestino e abnegado desta força política, não é? Que conseguiu mesmo endoutrinar trabalhadores, operários, tudo isso.
enfim, essas pessoas que conseguiram ir resistindo ao regime. E hoje em dia, essa equiparação, essa perda da memória histórica em nome de poder, porquê? Porque a direita quer governar com a extrema-direita. Então a direita precisa de conseguir equiparar e normalizar a extrema-direita. E para normalizar a extrema-direita é preciso fazer revisionismo histórico, não é? E então dizer, não, mas vocês também governaram com a extrema-esquerda, portanto também não é mau nós governarmos com a extrema-direita, porque é tudo a mesma coisa, e não é a mesma coisa. Então acho que, de facto, e todas as revisões da ditadura, como horríveis de revisões que o vosso presidente faz, não é? No caso do Brasil, quer dizer, é absolutamente, é quase uma pessoa pensa, isto é impensável, não é? Como é que é possível fazer isso? Mas eu creio que é pensável porque, na verdade, as transições, elas são momentos muito complexos, não é? Nós tivemos uma revolução e em si também trouxe outras complexidades, não é? Quando há uma transição sem revolução ou sem uma ruptura, não é? Isso cria uma propensão para uma espécie de continuidade do passado que se dilui no presente sem haver, de facto, uma punição, a tal justiça reparativa, não é? A justiça transicional, histórica. Pronto, e isso é sempre muito complicado e a memória é um combate. Então, eu considero um combate corpo a corpo, que eu faço assim no meu trabalho, e que também tem ataques, não é? Pessoas que não gostam, ou que não veem, ou que criticam, ou que dizem... Eu, por exemplo, tenho uma grande preocupação em não errar a minha historiografia oficial, porque aí toda a gente vai dizer, ela está a falar, mas ela não sabe. Então, eu tenho muita preocupação com isso, que é, podem criticar tudo, mas a minha historiografia oficial, ela está lá, porque eu fiz a investigação, não é? Então, eles não vão dizer, porque ela está a enganar, ou coisa assim, que as pessoas estão sempre à procura dos buracos, onde podem também atacar o trabalho, não é? Isso é o que é, pronto, também. Eu sei o tipo de trabalho que faço e, portanto, sei que estou a dar o flanco a isso, não é? Depois, sobre os processos e o lado processual, acho que no Teatro do Vestido a gente sempre pôs o processo em cena, muitas vezes, ou seja, isso sempre fez muito parte do nosso questionamento, dessa lado meta que a gente gosta muito, né? De brincar com o que é verdade teatral, o que é verdade em cena, quem é que está em cena a falar, sabes? E então a gente, por exemplo, não trabalha a ideia de personagem nesse sentido. Nós partimos sempre de nós, e somos nós, e muitas vezes dizemos o nosso nome, como na Viagem a Portugal. Não temos por que esconder quem somos, porque, na verdade, o ator do Teatro do Vestido, ele é um ator implicado. Então, o performer que trabalha connosco, a nossa companhia, nós assinamos por baixo da criação, ou seja, essa é a nossa... Nós juntos investigamos esta história, e eu escrevi e dirigi, sim, não é? Mas há uma implicação da parte do criador naquilo que está a fazer, não é? E uma apropriação também dos temas. A mim não me interessa ter um papagaio que diz um texto decorado. Que tem o seu mérito e é fantástico, né? Mas eu interessa-me, realmente, por exemplo, agora nesta criação estamos a fazer nova sobre este estudante assassinado, a gente passou 2 dias a ver os documentários, a debater, enfim, a ver os materiais, a ler em voz alta de livros, para que toda a gente saiba e se aproprie da história. E não ter só alguém a dizer uma cassete, um texto, porque isso é pouco, né? Porque nós temos que nos apropriar para conseguir falar sobre estas coisas e elas estarem gravadas, não é? Este embodiment que eu tanto acredito na relação com o arquivo e com o facto histórico, não é? Pronto. E então acho que esse processo, muitas vezes, a mim interessa muito falar sobre isso, ou seja, falar sobre, por exemplo, agora do dia da televisão, o espetáculo chama Naquele Dia Não Passou na Televisão. E houve um momento que eu pensei, será que eles deram a notícia na televisão? Porque eu tinha partido do princípio, como havia censura, eles não iam dizer na televisão, um estudante foi assassinado, ou o quê. Então tive assim um momento de... Comecei a fazer telefonema, a ligar para pessoas que eu sabia, naquele dia passou na televisão, e a pessoa do outro lado, uma jornalista, diz assim, não sei, mas eu tenho aqui um comunicado que a gente acha que foi lido por um locutor na televisão. E eu disse,
será que eu tenho que trocar o título do espetáculo? Então eu decidi, eu vou pôr essa história no espetáculo. Então esse é o meu processo, eu não mudei o título. O espetáculo também depois é sobre, reflete toda esta pesquisa, não é? Saber se passou na televisão, se não passou, não é? E depois está no título, mas já não dá para mudar. Então, é isso. Eu sou muito apaixonada por isso, não é? Por tornar o processo parte do trabalho, como essa coisa das peças que ele apanhou no lixo, não é? E de repente, ele diz isso no texto. E depois as pessoas perguntavam, mas é mesmo verdade? Ele apanhou mesmo no lixo? Aí no Brasil, algumas pessoas perguntaram para nós, aquilo é mesmo verdade? Eu disse, é verdade. É tudo. Eu tenho uma frase que é tudo verdade. Porque é importante, porque a gente pode entender verdade com muitas coisas, né? É tudo verdade. É tudo verdade. Joana, realmente, você falando assim, eu noto que o projeto artístico do Vestido, ele cala fundo no público brasileiro, porque nós temos muitas lacunas e muitas coisas a ver ou rever na nossa história, nosso processo também, né? A nossa Comissão Nacional da Verdade, em 2014, ela ainda se revela bastante tímida em relação à dimensão e de trazer à luz várias questões que estão no subsolo, mas elas aparecem na superfície do cotidiano, da realidade brasileira, em vários aspectos, como da violência sistemática, assim, da nossa polícia, etc. Então, o seu trabalho realmente nos toca profundamente. Eu queria avançar mais um pouquinho, porque teve uma passagem do espetáculo que me pareceu também, que eu fiquei percebendo, como que vocês, enquanto artistas, também, me parece, colocou assim, uma espécie de autocrítica a se questionar. Nós que somos e temos cursos superiores, estamos aqui em 2019 ou 2022, e a que viemos? Né? Esse questionamento que você coloca para a sociedade como um todo, me parece que vocês se colocam enquanto criadores também. Eu achei interessante essa colocação, essa disposição para pensar o artista e o seu tempo também. Né? Sim, quer dizer, é assim, para já nós partimos de um sítio de privilégio. Isso é sempre importante reconhecer, ou seja, não é? Apesar de todos nós, porque nós pensámos muito de onde é que vinham as nossas famílias, já que estávamos a fazer um espetáculo sobre Portugal, e embora nós habitemos todos em Lisboa, as nossas famílias não vêm todas de Lisboa. Isso não existe, não é? Portugal é um país onde há uma profunda migração interna, económica, e que vem já de há muitos anos, não é? Portanto, do tempo da ditadura, nomeadamente, e antes, não é? Que havia esta migração para os centros urbanos, para buscar melhores condições de vida. Então, a gente começou fazer essa relação um pouco. Eu venho daqui, a minha família estudou ou não estudou, a minha família tinha posse ou não tinha, eu venho desta classe social. Então, agora, nesse momento, nós partimos de um sítio de privilégio de, no fundo, todos nós tirámos um curso superior, tivemos essa possibilidade de estudar, temos a possibilidade de viajar e de viver do nosso trabalho, não é? Portanto, eu acho que é sempre muito importante esse questionamento. Somos todos brancos, ok? Portanto, logo aí esse privilégio está, não é? À partida, adquirido em relação a outras etnias, não é? E raças. Portanto, a gente pensa, ok, de onde é que eu parti e porque é que eu estou a falar destas coisas, qual a propriedade e qual o meu lugar de fala, não é? No fundo, também esse lugar para estarmos, e por isso é que eu digo que foi com muita humildade que a gente abriu o Mirada, não é? Porque a gente pensa, ok, vamos abrir o Festival Mirada, o ano da independência do Brasil, porquê? Com este espetáculo chamado Viagem a Portugal, cheio de referências a Portugal. Então, no fundo, também é assim, uma zona de muita fragilidade para nós, não é? A gente estava muito vulneráveis nessa relação. Também na relação com uma plateia de tanta gente, a gente nunca tinha feito teatro para tantas pessoas de uma vez só, porque lá está, o nosso historial é salas mais pequenas ou mesmo não salas, não é? E, portanto, foi assim muito emocionante, muito emocionante. E quando eu construí o guia de leitura do espetáculo, que eu construí esse documento para o Mirada, já quando estava no Brasil, eu pensei, como é que eu posso tornar o nosso espetáculo mais acessível? Não porque são brasileiros, já tinha pensado nisto mesmo em Portugal.
quando nós fazíamos o espetáculo, aí muitas dúvidas surgiam na plateia. Eu pensei, vou criar, não é um léxico, não é um dicionário, é um guia de leitura. Porque eu também, lá está, quando tu disseste, eu gostei muito do que eu confio no espectador. O espectador é o meu cúmplice. O espectador é o cúmplice. Ele é o viajante em todos os nossos trabalhos. Então, eu até acho que, mais do que confiar, eu acho que eu sou bastante exigente com o espectador. Eu faço espetáculos muito longos, como o Museu Vivo, são 6 horas, né? Dali, só comigo em cena. Então, eu confio muito no espectador. Até mais do que em mim, não é? Que estou ali, eu confio que o espectador vai desejar fazer aquela viagem comigo. E com a minha equipa, com a nossa equipa, né? Então, sim, acho que essa relação de profunda cumplicidade com esta entidade chamada público, não é? E um enorme respeito. Eu normalmente, quando eu não estou em cena, eu agradeço, faço sempre uma introdução ao público, dou as boas-vindas e agradeço terem saído de suas casas para virem fazer a viagem connosco. Porque eu acredito nessa relação de humildade também, do criador perante o seu público, sem o qual ele não faz nada. Eu não faço nada sem público, né? E o público, aquilo que eu acredito, é essa ideia do rancière, do espectador emancipado, né? Do espectador que eu não tenho que dizer tudo. Isto, eu estou a dizer isto, de ser didático, né? Eu gosto mais de deixar perguntas em aberto do que dar respostas a tudo. E acho que o guia de leitura era, mais do que dar respostas, era de identificar, olha, eu estou a falar disto, mas vocês façam o que quiserem com esse material. Não precisam pensar como nós pensamos. Não precisam, porque até nós não estamos a dizer como nós pensamos, nós estamos a dizer que está tudo por construir, não é? E eu cortei os pés da laranjeira e eu pensei que ela ia morrer. E um dia ela floriu, aquilo é verdade. Pronto, aquilo é verdade. A gente não pode levar a laranjeira original, porque não dá para trazer para o Brasil. Ela está aqui, na minha casa, aqui na varanda, mas aquela laranjeira, ela para mim era um símbolo, foi naquele processo. Ela começou a ficar muito doente, estava aqui em casa, e eu cortei os pés todos. E pensei, ela vai morrer. Mas aí ela começou a nascer. E aí eu escrevi o texto, penso na frágil laranjeira, cortei os pés, pronto, e tive uma conversa com o jardineiro em que ele me dizia, atenção, ramos doentes é outra coisa. Então para mim é uma metáfora, né, da resistência, no fundo, em que eu acredito. Sim. E tem uma passagem, se eu não me engano, em que há uma troca, uma aproximação entre as palavras desesperança e esperança. Por mais que seja elementar na escuta, né, mas na cena parece que nos alerta para que a gente não fique apenas num certo lugar do niilismo ou da distopia total, né? Você parece afirmar na cena final, na relação daquela evocação das plantas, enfim, uma certa esperança no porvir mesmo, né? Sim. E porque há uma frase em que eu digo, a palavra resistência pontua tudo, não é? E eu acho isso, eu tenho uma esperança no porvir, mas eu acho que nós temos que fazer esse porvir. Ou seja, eu acho que é na ação que cada pessoa empreende, na sua capacidade e nas suas circunstâncias. Eu acho que é nessa revolução humana, cotidiana, diária, não é? Que a gente não pode ser, estou à espera, vai ser fantástico o futuro, porque o futuro vai ser uma merda. Desculpem, ele não vai ser fantástico, não é? Porque nós temos uma ameaça nuclear sobre nós. Nós temos a emergência climática, que estamos em processo irreversível de relação com o planeta Terra. Então que futuro é esse, não é? Então, aquilo que eu digo, sim, cortar os pés da laranjeira porque ela está doente e ela, de repente, começou a crescer e me surpreendeu, porque me surpreende a capacidade de regeneração, não é? Ao mesmo tempo, é surpreendente isso. Tem uma imagem do Chekhov, aquele exercício de pensar daqui a 200 anos, aos que virão. Exato. Você faria esse exercício hoje, Joana, assim, você acabou de falar que está difícil imaginar o futuro, né? Mas se a gente pensar em termos dessa arte do teatro, que já é por si milenar, secular, né? Que resíduos ou que características
que vão ficar desse corpo a corpo, dessa presença olho a olho, nas Eu artes acho, da performance, enfim. eu acho que a força do contar nunca vai desaparecer. A força da presença de uma pessoa perante outra, contando, jogando, nunca vai desaparecer, porque essa força é, é uma coisa que é inimitável, né? Então, acho que, sim, daqui a 200 anos, vai, não, por acaso tenho que pensar mais nesse, fazer mais esse exercício, pensei logo, vou fazer esse exercício com os meus alunos. É fantástico, porque é mesmo muito, muito interessante essa projeção do futuro. É maravilhoso. Eu adoro o Ray Bradbury e as suas livros de uma espécie de ficção científica poética. E ele tem uma epígrafe nas Crónicas Marcianas em que ele diz: a viagem espacial voltou a fazer crianças de todos nós. E é lindo essa coisa. E eu não sei, eu creio que, tal como tu dizes, o teatro é milenar, não é? E ninguém vai nunca conseguir fazer desaparecer a força desse ato teatral que o Peter Brook descreve, não é? Uma pessoa que observa outra que cruza um espaço, não vai desaparecer, isso nunca vai desaparecer. Enquanto houver esta possibilidade de ser humano, não é? Essa possibilidade de fazer isso e do contar e do recontar, eu creio que não vai desaparecer. Por muito claro que nós sabemos que o teatro se transformou, o teatro foi premiado por todas estas linguagens, do pós-dramático e tudo isso, e da não linearidade, e as novas tecnologias e tudo isso, mas afinal, o que é que nos comove realmente? A força do contar, não? Pronto, porque eu, como faço o Museu Vivo, que são 6 horas que eu estou a conversar com o público, a contar histórias, não é? Para mim, esse espetáculo, ele foi muito transformador, assim, tipo, há um antes e o depois. Eu sempre gostei muito de contar, eu lembro-me mesmo na escola de teatro, escolhiam-me sempre para contar coisas, ou, bom, enfim, fazer improvisações e não sei o quê. Mas essa experiência de estar ali 6 horas frente ao público, só com a força das histórias para contar, ela provou para mim que mesmo que eu não tivesse o dispositivo cênico que eu tenho, do documento ou disso, pronto, é uma relação mágica, não é? Essa relação mágica que vem dos raposodos, de toda essa, não é? Tradição toda, como tu dizes, milenar, não é? A possibilidade de contar um episódio. Eu uma vez fiz um monólogo do mensageiro que traz no Agamemnon, e eu fiz isso no meu espetáculo final da licenciatura, pronto, do meu curso de teatro no conservatório, e eu lembro-me que o meu encenador, na altura, o meu professor, né, não havia papéis para todos, porque a dramaturgia ocidental ela é muito dominada pelo masculino, né? Mas há muito mais mulheres a estudar teatro, normalmente, nas escolas, do que homens, né? E era uma coisa que eles estavam sempre muito aflitos, porque não há papéis para toda a gente, aquelas coisas, né? Porque eu sou uma professora muito diferente, então eu escrevo os espetáculos dos meus alunos para aqueles alunos, que é para não ter que estar refém da dramaturgia ocidental. Mas o meu professor, que por acaso também era um dramaturgo, ele disse assim: olha, eu já não tenho mais papéis femininos, mas eu vou-te dar estes papéis aqui, que era assim uma coisa que ele tinha inventado, que nem existia bem, entre os quais o monólogo do mensageiro, porque era na Oresteia, exato, o monólogo do mensageiro, porque eu acho que tu és uma atriz que vai criar os seus papéis. E eu nem sabia o que ele queria dizer, não é? Então eu, na minha cabeça, eu criei realmente uma dramaturgia em que o meu género, ele não era relevante para aquilo que eu estava a fazer. Porque mais relevante que isso era o que eu podia contar e criar com o relato dos acontecimentos. Então, foi das coisas que eu mais adorei fazer. E eu lembro-me que o meu pai, que era contra eu estudar teatro, né? Quando viu, disse assim, aquele monólogo fantástico, parecia do Ben-Hur. E então lembrou-se daquele filme do Ben-Hur e disse que eu parecia. Acho que aí ele ficou, se calhar, aceitou mais a minha escolha.
quando me viu fazer esse papel. Joana, a gente está chegando nos 10 minutos finais. Eu queria Ok, trazer coisas um pouco mais abertas, uns temas, uns ok. tópicos mais abertos, assim. Nessa experiência geográfica, geopolítica, geocultural, enfim, um festival ibero-americano, né? Esses territórios de encontros, como é que você percebe assim modos de produção europeu, brasileiro, a noção de uma cena precária ou não? Sim, se você puder especular um pouquinho sobre essa sua percepção nas suas andanças, falando desde Portugal e de Portugal desde a Europa, e assim sucessivamente. Eu acho que, pronto, às vezes eu pensava assim que era um pouco um contrassenso, né? Trazer Portugal e Espanha para um festival assim desses. Pronto, e questionei muito isso, pensei muito lá está mais uma vez essa responsabilidade e pronto, um pouco esse lugar, não é? Este meio problemático de trazer estes dois países para este festival, não é? E, portanto, sempre muito consciente politicamente das implicações políticas dessa escolha. Eu admiro muito as artes da chamada América Latina, da América do Sul, pronto, admiro muito o teatro, as artes performativas, a forma como a memória é tratada, muitas vezes nas artes performativas, pronto, tenho referências de criadores que me inspiram e que eu mostro aos meus alunos para também deseuropeizar, não é? E tirar um pouco este etnocentrismo europeu também da fruição das artes performativas. Eu posso dizer que me identifico mais com teatro que vem desse lado do oceano do que às vezes até com o teatro europeu e os cânones europeus, não é? Como te disse, eu própria não questiono a dramaturgia europeia, a ocidental, não encontro às vezes conforto nela, não encontro conforto. Sem querer, pronto, agora também parecer, enfim, que estou a desprezar, não é isso, mas é importante conhecer, mas sinceramente acho que toda a questão racial, a questão de género, são coisas que ainda temos que problematizar, temos que descolonizar essa dramaturgia, não é? Portanto, eu não vejo que isso aconteça muitas vezes. Embora, ok, utiliza-se o Shakespeare de uma determinada maneira, ou utiliza-se... Mas, na verdade, a matriz está lá, colonialista, eurocêntrica. Então, como é que vais fazer? Eu acho que é preciso criar novas obras. Pronto, isso é o que eu sinto. Então, nesse sentido, eu sou muito inspirada pelo trabalho que é feito em diversos países da América do Sul, pronto, nas artes performativas. Me inspira essa relação com os novos textos, com a atualidade, com o teatro documental e não só, não é? Mas com esta apropriação, pronto, e com o seu lugar de fala, que eu respeito muito e que às vezes provavelmente não encontra um lugar na dramaturgia europeia. Pronto, é isso. Mas não quero parecer presunçosa com isto, ou que conheço muito. Não, estou só a dizer que eu não encontro muito conforto na dramaturgia ocidental, muitas vezes. Não encontro, porque é verdade. Não, está bem contextualizado, está ótimo, Joana. A gente está se encaminhando aqui. Tem uma pergunta da Rose Silveira. Ela quer voltar ainda um pouquinho em relação aos arquivos, Joana, por favor. Okay. As fontes históricas podem nos ajudar a responder às questões do tempo presente sobre o passado, renovando o sentido da história. Quais são as questões que a Joana, como encenadora, ainda se coloca ao olhar a história de Portugal? Quais são suas indagações latentes hoje, Joana? Bom, são muitas, eu tenho muitas indagações, não é? Eu queria fazer um parênteses sobre os arquivos, que a gente também não falou sobre os arquivos problemáticos, porque os arquivos são também bastante problemáticos, não é? Então a gente também tem que decidir que arquivos é que a gente convoca. Por exemplo, eu decido que arquivos quero convocar na minha cena e como é que eu contextualizo esses arquivos. Por exemplo, um arquivo de uma polícia política, eu acho que é um arquivo muito problemático.
porque é um arquivo que é muito utilizado em Portugal hoje em dia, e eu própria já mostrei imagens, e nós temos até uma pequena imagem de uma ficha da Polícia Política. Mas o arquivo da Polícia Política, ele é, por exemplo, é um arquivo produzido por um regime ditatorial. Então, ele é um arquivo que ele contém muitas incorreções, muitas mentiras sobre aquelas pessoas que estavam a ser vigiadas por aquele regime. Então, nesse sentido, eu acho que é mesmo importante a gente, quando usa um arquivo, perceber de onde é que ele vem e, se necessário, contextualizá-lo no nosso trabalho para que o espectador entenda que há essa relação, não é? Que aquilo é um sistema que falou, não é? Como no caso do nosso regime ditatorial, não é? E as questões da história de Portugal, bom, eu continuo a ter muitas das mesmas questões, porque é a questão do colonialismo português, que acho que ainda falta tanto por fazer para falar sobre isso e falar sobre o pós-colonialismo, descolonização e depois da descolonização, os colonialismos que persistem e o racismo estrutural da nossa sociedade. Pronto, há aí muita coisa a fazer, não é? Eu tenho muitas questões sobre a nossa Revolução Portuguesa, o nosso processo revolucionário de 74, 76, mais ou menos, 74, 75, pronto. Tenho muitas questões, e tenho muitas questões sobre como isso é representado na historiografia, porque também no processo de revisão, agora, há como que uma demonização dessa memória de um processo que foi único na história mundial e que teve, evidentemente, os seus excessos, é por isso que se chama revolução, porque uma revolução é uma ruptura e há razões históricas para que essa ruptura aconteça. Nós sabemos quais são, chama-se 48 anos de repressão, não é? Então, quando rebenta, aquele rebenta é um dique, não é? Agora, o processo revolucionário português, ele é extremamente interessante do ponto de vista da comunidade, da relação da comunidade, do empoderamento das comunidades. E com esse processo, a gente pode... Há muitas coisas hoje que se falam na teoria do decrescimento, do degrowth, que eu, quando leio, eu digo, mas a Revolução Portuguesa, ela já fazia isso. Ela já organizava as pessoas em associações de moradores, em coletivos, ela coletivizava certas propriedades, tudo isso. Pronto, mas infelizmente há uma grande revisão histórica em relação a isso, porque o capitalismo ele não gosta de revoluções, muito menos de revoluções de inspiração marxista, não é? Que aspiravam ao estabelecimento de uma sociedade socialista, que era aquilo que na altura se dizia, que está consagrado na nossa primeira Constituição revolucionária. Pronto, então, claro, o capitalismo não gosta disso e os neoliberais não gostam e gostam de dizer que foi um caos e foi um exagero e foi isso e destruiu aquilo. E eu tenho muitas questões sobre isso. Muitas questões que eu estou tentando, assim, perguntar nas minhas entrevistas e durante uma das minhas perguntas é quando é que a Revolução acabou? Que depois é uma parte do Museu Vivo, é isso. Joana, duas perguntinhas curtas na maneira de ping-pong. Curiosidades. Okay. Por que Teatro do Vestido? Eu não vou conseguir responder essa pergunta, porque eu pergunta e eu já não lembro, sabes? Eu lembro-me que a gente estava a tentar encontrar um nome e houve alguém que se lembrou desse nome, porque a gente dizia muito que o teatro era para nos despirmos, mais do que vestirmos, sempre tivemos esta ideia da verdade. Então veio alguém que disse assim, então e se chamasse Teatro no Vestido? E eu, isso é muito complicado. Fica Teatro do Vestido, pronto, então... Sensacional. É incrível porque é um figurino e ele deixa a nossa imaginação voar longe, né? E aqui no Brasil a gente tem um mito de fundação do teatro moderno que é Vestido de Noiva, do Nelson Rodrigues. Então, para a gente fica assim, o que será essas camadas? Enfim. É verdade, é verdade. E outra coisa, assim, se você puder só nos situar, assim, inclusive nos enunciados de outros trabalhos que vieram de Portugal agora, constaram assim a autodefinição como estrutura. O teatro do vestido é uma estrutura. E nós temos mais familiaridades aqui com a ideia de grupo, companhia, coletivo. Como é que você definiria a estrutura para a gente aprender, olhar daqui, assim, essa escuta portuguesa? Interessante, porque sabes que uma estrutura, eu não sei se isso é um nome que vem das nossas raízes marxistas, não sei,
porque o marxismo tinha muito essa operacionalização de certos conceitos, não é? Do coletivo, da assembleia, pronto, enfim, popular. Então, não sei se a estrutura vem daí, mas, na verdade, quando nós estamos a pedir a nossa subvenção estatal, que a gente tem um concurso, que a gente vai, é um edital, a gente vai e tenta, não é? A gente tem um lado do edital que é a estrutura. E o que é a estrutura? Dentro de uma companhia, a estrutura é o cerne, são as pessoas permanentes. E eu não sei se a palavra ficou na nossa gíria por causa desses editais, em que a gente tinha que definir a estrutura da nossa companhia, não é? Então, quando nós dizemos estrutura, a gente quer dizer que é um organismo, e parece estranho, mas é que é um organismo, assim, que é estrutura. Às vezes a gente também diz um coletivo, se calhar agora não dissemos no Brasil, nós usamos muito a palavra coletivo, nem todas as companhias usam. Mas acho que a gente usa estrutura porque, não sei, eu acho que são raízes marxistas, ainda programáticas, assim, de um léxico de combate, estás a ver? Um léxico de intervenção cultural. Eu acho que a palavra estrutura vem daí. Eu adorei, ela é emblemática, assim. Muito bom. Joana, a Rose está agradecendo a sua resposta. Eu estou aqui agradecendo a sua disponibilidade, generosidade em trocar sobre a trajetória do vestido, sobre a sua trajetória, sobre as falas dessa arte do teatro e o quanto nos mobiliza. E que bom que a pandemia arrefeceu e cá estamos a continuar a navegar. Errar é preciso, né? Fiquei com essa ideia do errar também, na ideia da viagem, do trabalho, enfim. Super obrigado, tá? Muito obrigada, foi incrível, adorei estar convosco. Obrigada, recebemos hoje então a dramaturga e encenadora portuguesa Joana Craveiro, do Teatro do Vestido, e o jornalista Valmir Santos, a quem eu agradeço pela participação, foi ótimo. Muito obrigada. Muito obrigado, gente.